Vamos falar sobre a transformação isotérmica, a conhecida lei de Boyle. Antes de relacionar esta tabela com este gráfico, iremos analisar o que aconteceu aqui nesse simples experimento. Quais são os instrumentos envolvidos aqui? Uma seringa, constituída por um cilindro, que é este plástico externo, e um êmbolo móvel. Um êmbolo que na sua extremidade contém uma borracha, a fim de que essa borracha impeça qualquer comunicação do que exista no interior do cilindro com o meio externo. Antes da introdução do êmbolo, fora colocado uma bexiguinha com ar dentro, dado um nozinho nela, colocou aqui dentro do cilindro e empurrou o êmbolo com essa extremidade aqui, ó, do cilindro aberta. Então há comunicação do ambiente externo com o ambiente interno. Já no segundo momento, fora colocado aqui o dedo, tampando, impedindo qualquer comunicação do ambiente interno com o externo, e esse êmbolo móvel foi puxado, aumentando o volume interno do cilindro. O que aconteceu com o voluminho da bexiga aqui, ó? Ele aumentou. Compare este volume com este. Por que ele aumentou? Devido ao fato da pressão no interior do cilindro ter diminuído com o aumento do seu volume. Desse modo, a pressão exercida pelo gás contido na bexiga diferiu daquela agora presente no entorno dela. Entende-se a pressão do cilindro diante do seu volume aumentado. Houve então uma expansão do gás da bexiga a fim de exercer uma pressão menor, na tentativa de equipará-la com a do cilindro. Foi feito um experimento aleatório, onde foram medidos a pressão, que é aferida por um instrumento chamado manômetro, e o volume do recipiente. Claro, com gás em seu interior. No início, foram coletados duas informações, uma de pressão e outra de volume. A pressão era 2 atm e o volume que o gás ocupava 2 litros. Então o gás ele estava contido num recipiente que poderia ter o seu volume alterado através do empurramento do êmbolo ou do seu puxamento, de empurrar o êmbolo ou puxar. E, como o volume aumentou dessa situação, daqui para cá, então o êmbolo foi puxado, o volume interno aumentou. O que aconteceu com a pressão? Ela também diminuiu, olha só. De 2 foi para 1. E o volume interno foi aumentado mais ainda, para 8. O que aconteceu com a pressão? Também diminuiu. A pressão que o gás exercia dentro daquele cilindro. Que relação a gente pode fazer? Ora, se eu multiplicar a pressão e o volume em todos esses momentos, o número que encontramos é o mesmo. Pressão 2, volume 2, 2 vezes 2, 4. Pressão 1, volume 4, 1 vezes 4, 4. Pressão meio, volume 8, 8 vezes meio, 4. Então, o produto da pressão pelo volume encontrados em todos esses 3 estados foi o mesmo, olha. E outra coisa a comentar. Quando o volume dobra, a pressão divide. Olha só, o volume daqui dobrou. A pressão aqui dividiu por 2. Daqui para cá, olha, o volume quadruplicou. E a pressão teve seu valor diminuído 4 vezes. Então, são inversamente proporcionais. Como é que resolve problemas desse tipo? Por exemplo, ele vai te dar esse valor, o volume final, e vai te pedir para calcular a pressão.
tá certo? Sendo que o produto desses dois tem que ser igual ao produto desses dois. Eu não escutei ninguém perguntar por que ao invés desta curva aqui, ó, azul, nós não poderíamos ter numa curva, né? Curva é quando você liga os pontos de cada estado gasoso. Nós não poderíamos ter associação de duas retas. Uma pergunta interessante. E o que é um estado? Você chega ao pronto-socorro. O pessoal vai aferir sua pressão, ver a sua temperatura, contar seus batimentos cardíacos por minuto, medir a sua glicemia. Muito provavelmente, se dentro de 5 minutos nada for feito, esses índices vão se repetir. Agora, se houver uma interferência de um medicamento, muito provavelmente essas variáveis, quais variáveis? Temperatura, pressão, batimento cardíaco, glicemia, elas vão sofrer alteração. Então, quais são as variáveis gasosas? Pressão, volume e temperatura. Então, quando a gente fala as variáveis de estado, é o que foi aferido naquele momento, naquele segundo, pelo laboratorista. Por exemplo, em determinado momento, o volume que o gás ocupava eram 2 litros e a pressão que o manômetro marcava era 2 atm. Passado algum tempo, o volume aumentou e a pressão diminuiu e assim vai, né? Ok, então por que esta curva ela não poderia ser a associação de duas retas? Olha só, volume, aqui ó, 2 litros, pressão, 2 atm. Segundo o que foi aferido, num segundo momento, o volume dobrou. Como é que eu faço uma formulinha no Excel? Eu ponho igual este aqui, né? Esta célula vezes 2. E faço um arrastamento aqui, ó. Beleza? E a pressão? Quando o volume eram 4 litros, o manômetro marcava 1 atm. 1 é a metade de 2. Olha a outra formuleta, ó. Esta aqui é esta célula dividido por 2. E vamos arrastar. Olha que maravilha. Muito bem. Agora vamos plotar estas informações num gráfico. Eu achuro, venho aqui, inserir gráficos. Olha como que o aumento, um pequeno aumento ou qualquer interferência no volume interfere drasticamente na pressão. Se trata de uma função exponencial. Como nós coletamos informações em 3 estados diferentes, poderíamos pensar que esse liga 3 pontos poderia ter nos apresentado a associação de duas retas. Mas quando nós coletamos mais informações, ou seja, em outros momentos, em mais momentos, olha o que acontece, olha que coisa linda, ó. É uma função o quê? Exponencial. Então, qualquer interferência mínima que seja no volume, a pressão sofrerá um grande o quê? Um grande desvio. Qualquer ponto que faça parte desta curva, tá? Essa tomada de dados fora feita na mesma temperatura. Por isso que esta curva aqui chama-se isoterma.